Estamos na presença de um fecheiro do DraftCAD onde temos a representação do mesmo levantamento topográfico de duas formas distintas. Elas parecem exatamente iguais, mas não são. Elas têm aqui uma ligeira diferença. No desenho do lado direito, o que acontece é que as nossas curvas de nível foram interrompidas para colocar este texto. Se graficamente isto é correto, em termos práticos de trabalho não deve ser feito, porque uma curva de nível deve ser contínua, portanto não deve ser interrompida para poder ser trabalhada, nomeadamente a 3D, ou eventualmente para fazer um corte. Imaginem que eu quero passar com um corte por aqui, portanto eu não tenho ideia onde é que o corte vai cruzar com a curva de nível. Por outro lado, se eu vier agora a esta representação que aqui está, eu não interrompi de facto as curvas de nível, mas por outro lado o meu desenho torna-se confuso, porque os textos que fazem a representação da curva de nível, portanto da cota da curva de nível, aparecem sobrepostos, de modo que parece um texto normalíssimo que foi colocado aqui, portanto se calhar com estes pontos que estão aqui cotados. Aquilo que eu pretendo é obter um desenho onde eu tenha a funcionalidade do meu desenho que está aqui representado do lado esquerdo, ou seja, onde as curvas de nível não são interrompidas, mas exatamente o mesmo aspecto gráfico que eu tenho do lado direito, ou seja, tenho o texto sobre as curvas de nível, mas com as curvas de nível graficamente interrompidas, para não ser tão confuso como acontece deste lado. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu, em primeiro lugar, vou ter que selecionar todos os textos que estão aqui representados sobre as curvas de nível mestras e que eu sei que fazem parte do layer Count High, como podem aqui verificar. Count-HGH. E como é que eu faço isso de uma forma rápida? Faço isso selecionando uma ferramenta chamada Quick Select, que me aparece aqui, portanto, na barra de propriedades, mas se não tiverem a barra de propriedades ativada, podem escrever mesmo na linha de comandos que Select, fazem Enter e ele vai abrir esta caixa de diálogo. Esta caixa de diálogo é muito simples, portanto, eu praticamente só vou explicá-la até aqui, daqui para baixo não me vai interessar para este caso em concreto, e aquilo que eu pretendo é o seguinte: eu quero que dentro do desenho que eu tenho aqui do lado esquerdo, quero selecionar todos os textos que têm aquele layer. E então o que é que eu faço? Na primeira caixa, na primeira condição para o Quick Select, ele diz que vai aplicar isto ao desenho todo. Eu não quero aplicar ao desenho todo, quero apenas e só ao desenho que está do lado esquerdo. Então vou selecionar este ícone que aqui está e vou selecionar todo o desenho que está do lado esquerdo. Ou seja, tudo que faz parte deste desenho que aqui está vai ser excluído da seleção. E depois ele pergunta-me que tipo de objeto é que eu quero selecionar. Pode ser multiple, portanto qualquer tipo de texto, mas se eu clicar aqui, aparecem-me todos os tipos de texto que estão a ser utilizados neste desenho, nomeadamente o text. Portanto, eu quero selecionar texto e dentro do texto quero apenas e só o texto que esteja no layer igual, e agora aqui o operador posso alterá-lo, Count High, portanto ele já me aparece aqui ativado. Isso quer dizer que eu, de uma forma rápida, vou apenas e só selecionar os textos que estão dentro daquele layer. Portanto, há aqui um perdido. E obtenho então este resultado final. Portanto, temos 9 textos que vão ser selecionados. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer que estes textos estejam protegidos de modo que eu não veja as linhas que estão por detrás dele. Então o que é que eu faço? Vou no Ribbons, portanto provavelmente devem ter a barra Home ativada, e eu vou mudar para o Express e clicando aqui onde diz Text, nesta setazinha para baixo, aparece-me aqui Text Mask. Eu vou selecionar Text Mask. Se repararem, a seleção de objetos desapareceu e ele está-me a pedir para eu selecionar os objetos que quero criar uma máscara. Como é que eu os vou selecionar agora?
Como eu já os tinha selecionado previamente, basta-me fazer P, Enter, portanto P de Previous, e ele vai-me selecionar justamente aqueles que eu tinha obtido através do comando Quick Select. Ao fazer agora Enter, o que vai acontecer é que ele vai-me adicionar uma máscara de texto, portanto eu tenho exatamente um aspecto gráfico semelhante ao que eu tenho aqui do lado direito, com uma grande diferença em termos de trabalho, é que as linhas das minhas curvas de nível continuam sem estar interrompidas. Porquê? Porque basicamente o que eu fiz foi adicionar uma máscara de texto aos meus textos, em que, independentemente da sua localização, eu continuo a ver, portanto, deixo de ver aquilo que está por trás desses textos, mas essas entidades continuam a existir lá e continuam a ser manipuláveis. Isto facilita-me o meu trabalho, portanto, eu consigo então o aspecto gráfico, que há um bocado era exclusivo do lado direito, com as funcionalidades que eram exclusivas do meu desenho que estava do lado esquerdo. Portanto, consigo continuar a manipular o meu desenho, quase como se os textos não lá existissem e sem haver a interrupção das curvas de nível, mantendo o aspecto gráfico que me torna o desenho mais atraente e mais legível.